Cada mensagem tem uma história, tem uma forma de nascer. A impressão que eu tenho como pastor é que cada mensagem é como um filho que é gerado. Essa mensagem nasceu de uma conversa. Eu estava tomando café com alguns amigos e eu citei uma passagem bíblica. Assim, eram dois pastores, e eu disse uma frase que acabou se tornando o tema dessa mensagem, e ela começou a crescer dentro de mim. Isso foi há 2 semanas, e ela é mais do que uma... Aliás, ela não é uma teologia para você e tal, não. Na verdade, eu quero conversar com você sobre algo que Deus plantou dentro do meu coração, sobre um cuidado que a gente deve ter na caminhada. E o tema dessa mensagem é: quando pouco nos rouba o muito. Eu quero que você repita após mim, diga: quando pouco nos roubam muito. Paulo escreve aos Gálatas 5:9 o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos orar? Pai, fala conosco nesta noite, como tu tens falado já nesse dia. Temos experimentado a tua bondade, a tua fidelidade. Eu peço-te que a tua palavra, que é viva e eficaz, nunca voltou para o Senhor vazia, que não seja essa noite que ela volte, pelo contrário, que ela encontre guarida em cada coração e que ela produza uma revolução na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma senhora da igreja, certa vez, estava sendo atormentada pelo seu filho adolescente. Eles quase não fazem isso, mas essa é uma exceção. Ela, uma mulher muito piedosa, muito correta com as coisas de Deus, estava sendo instigada pelo seu filho: mãe, me deixa ir no cinema, me deixa ir no cinema, vai ter um filme e tal. E a mãe, preocupadíssima com o conteúdo do filme: que eu vou deixar aí, eu não sei o que vai passar e tal. E ele a semana inteira martelando. E uma das justificativas do menino, era um filme de violência e tal, e ela não queria que o filme assistisse, foi a seguinte: falou, mãe, é só um pouquinho de violência. O filme tem 2 horas, é um tiro ou outro só, é pouca coisa. Ela falou, tá bom, sábado você vai, tá liberado. Antes do menino sair para ir até o cinema, ela preparou um café da tarde para o filho, fez um bolo, e que o menino gostava, e na hora do menino comer o bolo, ela disse ao menino o seguinte: filho, mamãe preparou esse bolo com muito carinho, eu coloquei nele um pouquinho do cocô do nosso cachorro. O menino ficou desesperado, ele estava botando o garfo na boca já. Ela falou, não, mas não se preocupe, é só um pouquinho. É só um pouquinho. Nossa tendência equivocada é de menosprezar aquilo que é pouco. Mas você sabe que o pouco pode fazer muita diferença. Um passageiro um pouco atrasado pode perder o voo. Uma bola num jogo de futebol, só um pouquinho para fora, mirou direito, chutou na direção, mas ela só passou raspando a trave. Faz toda a diferença no final da partida. Uma nota um pouco abaixo do esperado me reprova no exame. Um velocista, por pouco, perde a medalha. Uma água potável, com boas recomendações, se eu botar 1 ml
num litro de água potável, 1 ml de veneno, você toma ou não? Porque um pouco pode fazer muita diferença. Você sabe que a gente não tropeça nas grandes montanhas. A gente tropeça nas pequenas pedras. E a grande verdade é que o pouco pode nos roubar o muito. Lucas capítulo 18 conta a história, e Mateus e Marcos também a citam, de um jovem muito especial para Deus. Um jovem que o Senhor Jesus olhou para ele e o amou. E a Bíblia diz que esse jovem era muito interessado pelas coisas de Deus, a ponto de chegar para Jesus e dizer: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse para ele: você já deu uma olhada nos mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E Jesus então reza a cartilha para ele. E ele diz para Jesus: olha, eu tenho feito tudo isso, desde a minha juventude. E Jesus então diz para aquele jovem o seguinte: só te resta uma coisa, pouca coisa te falta. Vende o que você tem, dê aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que esse jovem saiu da presença de Jesus contrariado. Em outra versão diz que ele saiu triste da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades, de muitas riquezas. É interessante que esse jovem diz para Jesus: olha, eu tenho observado tudo isso, eu tenho feito a maior parte da lição. Mas Jesus diz: maravilhoso, extraordinário, você está perto, mas não é o suficiente, falta ainda pouca coisa. E o curioso é que esse pouco fez toda a diferença na vida deste jovem que nós conhecemos hoje como o jovem rico. Quantos hoje estão sendo privados do muito que Deus tem para a sua vida por causa de pouca coisa? Você sabe que um exército precisa de pouco para perder uma batalha. Um ponto vulnerável, uma distração, uma brecha, assim como numa empreitada militar, Satanás precisa também, numa guerra espiritual, só de um ponto vulnerável, uma legalidade, para trazer um estrago na vida de tantas pessoas. Você já deve ter ouvido falar de uma lenda da mitologia grega de Aquiles e o seu calcanhar, não é? Eu não estou querendo fazer propaganda aqui não, mas eu cresci ouvindo essa história, que Aquiles nasceu com a missão de ser um grande guerreiro. E sua mãe todos os dias o banhava num rio sagrado, pelo amor de Deus, não está na Bíblia, e também não foi verdade, é só mitologia. E sua mãe o molhava naquele rio sagrado que o tornaria imortal. Só que todas as vezes que sua mãe o banhava, ela o segurava pelo calcanhar, pelo tendão. O único ponto vulnerável que aquele guerreiro tinha era o seu calcanhar, era o seu ponto fraco. É por isso que na Batalha de Troia, você que assistiu o filme, você vai ver uma flecha atingindo o calcanhar do guerreiro e acabando com ele. Porque o que o inimigo precisa para nos destruir é pouco. Pouca coisa pode fazer muita diferença. E a pergunta que eu faço para nós pensarmos hoje à noite é essa: o que é esse pouco na minha vida? O que é esse pouco na sua vida? Qual é a brecha que precisa ser fechada? Qual é o pequeno detalhe que precisa ser acertado? Deus tem muito para você, sim ou não? Você crê nisso, que Deus tem grandes coisas? Agora, qual área, talvez pequena, insignificante,
tem nos roubado de experimentar esse muito de Deus. Eu já vi pessoas, por exemplo, no ministério pastoral, eu comemorei 14 anos hoje de ministério pastoral, e eu já vi pastores extraordinários, bons pregadores, homens de Deus, gente que conhece a Bíblia capa a capa, grego, hebraico, professor nos maiores seminários do Brasil, mas terem o seu ministério interrompido por causa de pouca coisa. Um detalhe, um deles que eu conheço, teve que interromper por várias vezes o seu ministério por causa do seu temperamento. É um cara extremamente temperamental, esquentado, já chegou a quase sair no tapa com líderes da igreja, por discordarem dele, etc. Pouca coisa o roubou do muito. Quantas pessoas têm a sua área sentimental, suas emoções como algo vulnerável? São bons pais, ótimas donas de casa, bons profissionais, são fiéis a Deus, amam a palavra, querem servir a Deus e servem a Deus com alegria, mas Satanás achou um ponto fraco, uma área vulnerável. É pouca coisa, é só um detalhe, é o emocional que está estragado, é uma inveja, um ciúmes, uma ansiedade, uma necessidade constante de aprovação, uma dificuldade em tomar posicionamento, e pouca coisa faz muita diferença lá na frente. Quantas pessoas têm o seu ponto fraco na área sexual? São ótimas pessoas, são gente de Deus, gente honesta, que paga suas contas, mas quando diz respeito à sua sexualidade, o diabo deita e rola. Ela não consegue ser fiel a alguém, não consegue desenvolver uma sexualidade sadia, e constantemente traz seu esposo, traz sua esposa, se envolve com quem não deveria. São más pessoas? Não. É gente desonesta? Não. Mas é gente que tem um ponto fraco. É pouca coisa. É um detalhe, é uma brecha que está aberta. A área na vida desse jovem, que respeitava seus pais, que amava os mandamentos de Deus, que não levantava falso testemunho, que era incapaz de trair sua esposa, era a avareza. E a Bíblia trata a avareza como um pecado igual ao da idolatria. A avareza é isso, é idolatria. O amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro, Paulo diz, é raiz de todos os males. E aquele jovem rico amava o dinheiro, era aficionado pelo dinheiro. Isso é tão grave que Jesus trata o dinheiro não como uma moeda corrente para a gente comprar coisas. Jesus trata as riquezas como um Deus, Mamon. Ele diz, você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Em outra versão diz, as riquezas. E quantas pessoas têm a sua vida vulnerável na área das riquezas? É gente que ama a Deus, que gosta de servir a Deus, que é fiel à sua família, mas, por exemplo, vem para o culto todo domingo e na hora que eu falo, nós vamos adorar o Senhor com as ofertas, ele diz, essa igreja para ser perfeita, eu só precisava pular essa parte. Eu começo a falar de oferta, de dízimo, você começa a se coçar. Parece que dá urticária em você. Não é porque você não concorda, não é porque você não acha necessário, não é porque você crê que a Bíblia é contra, mas é que dinheiro para você é uma coisa que pega. Que pega. Pouca coisa. Pouca coisa. Jesus chamou esse cara, falou, eu quero que você me siga. Ele foi incapaz. Porque a avareza, desejo de ter, a ideia de se tornar mais pobre
por causa de uma obediência à palavra. Porque tem pessoas que acham que R$100, R$1.000, 2.000 a menos no orçamento dele, assim vai o empobrecer, vai o deixar, ele vai ficar à mercê, porque ele acha que quem cuida dele é o seu saldo bancário, é a aplicação que ele tem, é seu patrimônio, e não Jeová Jiré. Jesus diz, olha, a traça corrói isso aí, o ladrão leva isso aí, mas ajunte tesouro no céu, porque lá não tem traça, não tem ladrão, não tem nada. Invista naquilo que é eterno. Pouca coisa. Crises conjugais surgem por pouca coisa. Eu já vi casamentos superar traição. Eu já vi casamentos superar a perda de filhos. Mas eu já vi muitos casamentos acabarem por bobagem. Por que começou essa discussão? Por que as coisas chegaram nesse ponto? E daí você vai descobrir que é por pouca coisa. Foi uma bobagem. Foi uma infantilidade. Foi uma palavra errada, colocada na hora errada. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, que Judas Iscariotes, a Bíblia não fala de grandes pecados de Judas, no sentido de outros pecados, mas era uma fraqueza que acabou o matando. Uma fraqueza. Ele era ladrão. Ele pegava aquilo que não era dele. E não se engane, ladrão não é aquele que só tem uma arma em punho e sai assaltando as pessoas. É aquele que no supermercado sabe que o troco foi devolvido a mais e não fala nada. Isso é roubo também. Você pode chamar de qualquer outra coisa, mas é roubo. É desonestidade. Pegar aquilo que não é seu. Pessoas que têm esse ponto vulnerável. E vão levando. E vão fingindo que não está acontecendo nada. Mas a palavra diz, olha, um pouco de fermento. Leveda toda a massa. Pouca coisa pode te roubar o muito que eu tenho para você. A Bíblia conta a história de Saul, primeiro rei de Israel. E Saul era um cara espetacular. Ele era de uma família nobre, ele tinha aprovação do povo, ele tinha a escolha de Deus, ele foi ungido, começou a profetizar, mas ele tinha um ponto vulnerável, seu emocional. Saul era ciumento, era invejoso, Saul era incapaz de celebrar a vitória de outra pessoa. Quando Davi começa a se destacar em Israel, Saul entra em desespero, ele fala, agora só me falta ele tomar o meu reino. Quantas pessoas eu vejo se perderem na vida por causa da inveja, por causa da comparação. O que meu irmão tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Por que isso e não aquilo? Estão constantemente perdendo o foco, perdendo a caminhada por causa de pouca coisa. Você olha, a pessoa é honesta, a pessoa é leal, tem princípios, tem bons valores, mas por causa de bobagem, é roubada de tanta coisa boa que Deus tem pela frente. O livro de Esther conta a história de um homem chamado Amã. Amã era um oficial do rei, ele fazia parte do governo e era respeitadíssimo em toda a nação. Aonde Amã chegava, a Bíblia diz que todos se curvavam diante dele. Era uma coisa espetacular, o respeito, a honra, a admiração que toda a população tinha por Amã, população de centenas de milhares de pessoas. A Bíblia diz que um dia um assessor de Amã, não foi ele quem percebeu, um assessor dele chega para ele e diz, o senhor já percebeu que tem um cara na nação que não se curva quando o senhor chega? Mardoqueu. Ele nem tinha visto. E a Bíblia diz então que Amã ficou indignado, mandou construir uma forca, falou, vou enforcar Mardoqueu, aliás, não vou enforcar só Mardoqueu, vou enforcar todos os parentes dele, aliás, vou enforcar todos os hebreus. Uma coisa, uma bobagem, fez Amã cometer essa infantilidade, e a Bíblia vai dizer
que quem morre na forca que Amã construiu foi ele mesmo. Ele mesmo. Pouca coisa o roubou do muito. Quantas pessoas hoje estão sendo privadas do muito por causa do pouco? Você vem para a igreja, vem para o culto, você ama a Deus, serve a Deus, mas todas as vezes que você vai adorar, você é acusado por Satanás por causa de pouca coisa. Quer um exemplo? Você não perdoa seu pai, você não perdoa o seu cunhado, você não perdoa o seu irmão, você tem ressentimento de um ex-sócio, de um ex-noivo, um patrão, uma pessoa que passou pela sua vida e você guarda mágoa, guarda rancor, sua vida não anda, sua vida não desenvolve. Não é porque você não seja uma pessoa honesta, não é porque você não seja uma pessoa boa, não é porque você não tenha princípios, mas é por causa de pouca coisa. Pouca coisa. Você entra num próximo relacionamento já se sabotando, porque todas as vezes que você enxerga o seu próximo namorado, você lembra do seu ex que te traiu e você o sufoca com ciúmes, com agressões. Enfim, a gente conhece essa história o tempo todo, por causa de pouco. Por causa de pouco. O muito é roubado. Gente que serve a Deus, ama a Deus, mas é incapaz de controlar seus impulsos. Vício na internet, pornografia, flertando com gente casada, conversinha, daí você diz, não, mas está dentro do meu controle, é só no WhatsApp, é só por mensagem, a gente não concretizou nada, eu sei quando parar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pare de achar que o pouco é insignificante. Pare de achar que um pecado pequeno para Deus não é importante. Não brinque com pequenas coisas. É aquela expressão que a gente ouve o tempo todo. Você foi criando uma cobra. Uma cobra é pequena. Daqui a pouco ela te pica. Pouca coisa. Pouca coisa. Gente que luta com um vício há anos. Você diz, eu só faço mal para mim mesmo. Como se você não fosse importante. Como se o seu corpo não fosse templo do Espírito Santo. Como se Deus não se importasse com você. Acerte. Resolva. É pouco, mas pode trazer grandes prejuízos. É pouco, mas pode te roubar do muito. E eu quero deixar hoje à noite para você 2 lições e um desafio que essa mensagem nos ensina. Rapidamente, a primeira delas é que Deus não despreza o pouco. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus não despreza o pouco. Para Deus, pouca coisa importa. Para Deus, o pouco faz muita diferença. É por isso que Jesus, depois da multiplicação de pães e peixes, ele faz o quê? Recolham as sobras. Não é porque sobrou. Quando você vai no mercado, dias atrás alguém foi me devolver moeda de 1 centavo. Falei, moça, Deus te ajuda, fica aí, o que? Você está maluca? Fazer o que é isso aí? Porque nós temos a bobagem de desprezar aquilo que é pouco. O que é que sufoca o seu orçamento mensal? Suas grandes contas ou as pequenas? Por quê? Porque as grandes a gente está atento. Fala, cara, como é que eu vou assumir uma parcela de um carro agora, essa altura do campeonato? Como é que eu vou assumir uma prestação de um terreno agora, com essa altura do campeonato? Mas daí quando você começa a falar, quer saber? Deixa eu dar uma olhada onde é que o dinheiro está indo. Dias atrás eu comecei a perceber. Quem aqui tem filho e dá dinheiro para o seu filho gastar na cantina da escola? Diga amém. Olha os amém, tá um amém assim de quem está quase morrendo, né? Pedindo ajuda de Deus. Todo dia 10 merréis.
multiplica por 3. Segunda, 30. Terça, 60. Quarta, 90. Quinta, 120. Sexta, vamos parar por aqui, porque senão eu vou perder até meu humor para continuar a semana. Você começa a perceber que são as pequenas coisas, pequenas quantias, é que acabam fazendo a diferença no final, no montante. Esses dias eu já vi a Dani com uns pãozinhos Puma lá em casa, botando um negocinho, falei, Senhor, muito obrigado pelo livramento. Deus não despreza o pouco. Segunda lição que eu queria deixar para você é que a maneira como você lida com o pouco te colocará ou te privará do muito. Eu vou repetir. A maneira como você lida com o pouco, como você trata aquilo que é pequeno, como você trata aquilo que é insignificante talvez aos seus olhos, essa maneira vai te privar ou te colocar sobre o muito. Na parábola dos talentos, a palavra de Jesus para aqueles homens foram as seguintes: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem pessoas querendo aumento de salário, querendo promoção, mas elas são incapazes de lidar com o orçamento que tem. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus ele não desperdiça nada. Se você já está desperdiçando agora, por que é que ele vai te dar mais? O que ele está dizendo é o seguinte: no pouco, haja com fidelidade. No pouco, seja atencioso, seja correto no pouco, porque se você for correto no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Mas se você for infiel no pouco, você jamais terá o muito. Você imagina, a gente tem uma igreja aqui, que nós iniciamos há alguns anos atrás, poucos anos atrás, orando, Deus, que nós sejamos um instrumento para alcançar essa cidade. Existem centenas de milhares de pessoas em Piracicaba indo para o inferno com a família destruída, e nós queremos alcançar essas pessoas, nós queremos que o teu nome seja honrado, proclamado, glorificado, e a gente quer alcançar as pessoas e tal. Agora, você imagina se eu, com os 10 que nós começamos, tratasse com desleixo, com desprezo. Deus ia falar, mas para que eu vou mandar mais gente? Não cuida nem dos 10, vive reclamando, vive murmurando. Para que vai dar 100? Para que vai dar 1000 depois? A maneira como você lida com o pouco te colocará ou te privará do muito que Deus tem. E em terceiro e último lugar, para a gente orar, e eu quero encerrar lendo esse texto com você, eu quero pedir que você abra e deixe a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 22. E eu concluo com um desafio hoje para você. Um desafio hoje para mim. Mateus capítulo 22, deixa aberto que daqui a pouquinho a gente vai ler. E o desafio é o seguinte: se entregue sem reservas. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: se entregue sem reservas. A coisa mais triste num relacionamento é quando você vê que a pessoa ela é parcial no seu grau de confiança, no seu grau de entrega. Você imagina um casamento onde existem mentiras, onde existem áreas que o cônjuge não pode ir. Eu conheço casais que um não podem pegar o celular do outro. Eu conheço casais que um não tem a senha do outro. Eu conheço casais que um não sabe o salário do outro. Não.
Mas não é sobre família que eu estou falando hoje, não. Estou falando sobre Deus. A nossa vida é uma casa espiritual. E como toda casa, a gente muitas vezes tem um quartinho escondido, que a gente chama de quartinho do quê? Quartinho da bagunça. E a gente leva Deus para a sala, para a cozinha, para a lavanderia, para o banheiro, mas algumas áreas a gente tem dificuldade de falar, Espírito Santo, pode entrar aqui. Trata com a minha sexualidade. Trata com as minhas emoções. Trata com a minha avareza. Trata com a minha idolatria. Trata com o meu temperamento. E a gente fala, não, mas a casa está em ordem, olha só. Mas não se trata de uma casa parcialmente entregue a Deus. Nós estamos falando de um lugar onde Deus vai ter acesso a tudo. Todos os cômodos. O Espírito Santo pode entrar, pode visitar, pode ver como é que está, pode analisar o porão, o quarto, a lavanderia, o banheiro, a sala. Essa mensagem hoje é Deus me convidando e te convidando a se entregar para Ele sem reservas, sem parcialidade. Jesus uma vez estava pregando e ele estava na sinagoga e a Bíblia diz que ele se assentou de frente para o gasofilácio. E ricos começaram a trazer grandes quantias de dinheiro. Grandes quantias de dinheiro. E uma viúva deu um quadrante, 25 centavos. E Jesus virou-se para os discípulos e falou, vocês perceberam que essa viúva deu mais do que todos aqueles caras? E a expressão de Jesus foi a seguinte, eles deram do que lhes sobrava. Eles se entregaram, mas se entregaram com reserva, com parcialidade. Você imagina, Ananias e Safira levaram uma boa oferta para a igreja. Tinham vendido um terreno, uma propriedade. Mas era parcial. Tinha reserva. Você vai ler o texto de Atos, a Bíblia diz que eles retiveram parte do preço. Quando Deus pediu para Abraão colocar Isaac no altar, Deus estava querendo dizer para Abraão o seguinte, ou eu sou tudo na sua vida, ou então eu não sou nada. Ou você se entrega por completo, ou você me dá tudo o que você tem, ou então nada feito, nada feito. E às vezes a gente tem os nossos medos, os nossos temores. Você jamais vai entregar a sua vida sentimental para Deus, porque você tem medo do tipo de homem que Deus pode colocar no seu caminho, porque você tem a mania de escolher quem não presta, de andar com quem não vale nada. E daí você fala, se eu entregar para Deus, o que é que Ele vai fazer? O que é que Ele vai me dar? Mas Deus nunca vai nos dar algo que nós não estejamos dispostos a devolver para Ele. É por isso que Deus pediu para Abraão colocar o filho no altar, porque Deus não queria reserva. Uma expressão repetidíssima em todos os evangelhos, quando Jesus chama um discípulo, a expressão é o seguinte, deixaram tudo e o seguiram. Não teve parcialidade, não teve, sabe, não, eu vou, mas caso não der certo, eu vou. Você já viu gente que casa e deixa uma muda de roupa ainda na casa da mãe? Caso, vamos ver, né? Não tem parcialidade, não tem reserva. Eu entrei de cabeça. Eu me lembro que quando nós mudamos, saímos daqui de Piracicaba, a Dani tinha um bom emprego, não que fosse uma coisa extraordinária, mas que o meu era muito ruim.
O salário, o emprego era bom, o ministério, o salário, ela ganhava muito mais do que eu. E eu me lembro que a gente mudou, nossa primeira filha tinha acabado de nascer, e a gente estava mudando de cidade, era perto, era próximo. Mas eu falei, Dani, ou nós entramos de cabeça nessa, ou nada feito. E ela pediu a conta, se desligou do lugar que ela trabalha, porque com Deus é assim, ou você entra de cabeça, ou você se entrega por completo, ou então nada feito. Olha o que o texto diz em Mateus, capítulo 22, versículos 34 em diante. Mateus 22, a partir do 34. Eu não ouvi um glória a Deus hoje no culto, mas não sei porquê. Mateus 22, 34. Você que veio hoje aqui para receber, errou o dia. O texto diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, olha só: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, diga todo o coração, de toda a tua alma, diga toda a alma, e de todo o teu entendimento, diga todo o entendimento. Jesus deixa claro o seguinte: se quiser servir a Deus, tem que ser por completo. Se quiser ser meu discípulo, não pode ser parcial na entrega. Quando no Êxodo, Moisés começou a conversar com Faraó, Moisés disse para Faraó o seguinte: libera o povo que nós vamos fazer uma festa no deserto. Era a libertação. Egito simboliza o mundo, Canaã simboliza a nossa promessa celestial. Nós estamos aqui numa peregrinação. A ideia do Êxodo é o seguinte: é a nossa libertação do mundo. Aquilo que Paulo diz, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Libertação. E Faraó é um símbolo do diabo, nesse contexto, o príncipe desse mundo. E Faraó começou a negociar com Moisés, ou pelo menos tentar. Primeiro ele diz o seguinte: podem ir, mas vai só os homens, deixa as mulheres, Não, primeiro o Faraó fala assim: não, façam uma festa aqui mesmo, no Egito, não precisa sair do mundo não, sirva a Deus aqui mesmo, e continue do jeito que vocês estão. Moisés falou: não, nós precisamos sair daqui. Daí Faraó fala: então, fala o seguinte, vai vocês, deixa a família aqui. Moisés falou: não, a gente vai levar a família. A última tentativa de Faraó foi o seguinte: deixa o gado aqui, os bens, o patrimônio. Olha que sempre que é o dinheiro, são as coisas materiais, são sempre as últimas coisas que ficam. E Moisés diz uma frase para Faraó que nos ensina uma grande lição hoje. Ele diz para Faraó o seguinte: nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha ficará no Egito. Nada. Nós vamos sair daqui e nós vamos sair com tudo. Nós vamos sair desse mundo. Nós vamos sair debaixo da opressão. Que está dizendo o seguinte: eu vou sair do cabresto do diabo
E eu vou sair com tudo para servir a Deus de cabeça. Quando Jesus fala da igreja em Laodiceia, da igreja em Éfeso, que ele odeia as obras dos nicolaítas. Sabe quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram gente que servia a Deus. Eles não tinham erro teológico no ensinamento deles. Só tinha uma questão. Eles achavam que o povo de Deus, a igreja, não precisava ser muito radical. Diz o seguinte, não. Dá para servir a Deus, mas não precisa dessa radicalidade toda. É o que Jesus vai condenar lá na frente da igreja em Laodiceia. Vocês não são frio, nem quente. Quem dera vocês fossem uma coisa ou outra, vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Quer dizer, vocês nem me servem e nem servem ao diabo. Vocês ficam com um pé em cada canoa. Vocês precisam escolher. Vocês precisam decidir. Não dá para a gente servir a Deus, irmãos, fazer desse momento nosso aqui só um compromisso religioso, onde a gente vem, bate cartão, fala, pô, tá pago. Porque tem gente que encara o culto assim, né? Já fiz minha parte. Não, você tem que levar a presença de Deus para sua casa. Você tem que levar essa presença de Deus para sua família. Você tem que levar essa presença de Deus, sabe para onde amanhã? Para o seu escritório. Os princípios, os valores da palavra. Você tem que levar para a sua vida, para a sala de aula, para a faculdade, para o seu namoro, para a sua intimidade. Você tem que levar a presença de Deus para toda a sua vida. Nenhuma unha ficará no Egito. Eu gostaria de orar por nós hoje à noite. Eu vou pedir para você ficar de pé.